pronunciamento de Marina é forte ou inequívoco. Discurso faz do Aécio de 2014 o Lula de 2002, e isso está, obviamente, errado. Marina Silva fez um discurso de adesão a Aécio Neves mais forte e inequívoco do que alguns poderiam apostar. Segundo o Ibope e Datafolha, o candidato do PSDB teria hoje 51% dos votos válidos, contra 49% de Dilma Rousseff. A estarem certos esses números, comparando-os com o resultado das urnas, 41,59% a 33,55% dos válidos para a petista, o PSDBista ganhou impressionantes 17,45 pontos, e a petista, apenas 7,41. Há institutos dizendo que essa vantagem é bem maior. Isso é uma indicação de que a maioria do eleitorado de Marina migrou para o Tucano primeiro, e ela, só depois, mas o gesto tem um simbolismo importante, embora nem tudo em sua fala esteja correto, como deixarei claro. Tudo o mais constante, reitero, desde que esses números façam sentido, a eventual vitória de Aécio não terá dependido da adesão pessoal de Marina. Mas é importante que ela tenha ocorrido. Por quê? Porque a campanha do PT, até agora, não encontrou uma alternativa que não seja dividir o país e investir, pela 7ª vez consecutiva, no confronto e na luta de brasileiros contra brasileiros. Deu errado 3 vezes, 1989, 1994 e 1998, e certo outras 3, 2002, 2006 e 2010. O apoio de Marina a Aécio reforça a imagem, e o fato, de um candidato que fala em união, não em separação. Em seu discurso, Marina deixa claro que a carta pública de Aécio, em que se compromete com alguns temas, serviu para definir seu apoio, embora tenha dito que o compromisso não tenha sido firmado com ela, mas com a população. Marina destacou alguns itens: ampliação da participação popular, fim da reeleição e reforma política, desmatamento zero, metas socioambientais e economia de baixo carbono, manutenção das atuais regras para demarcação de terras indígenas, etc. Algumas dessas questões dependem da vontade do Congresso. Mas é evidente que a ação do Executivo tem sempre um peso importante. Marina se refere claramente à forma como o PT a tratou na disputa eleitoral. Afirmou: é preciso, e faço um apelo enfático nesse sentido, que saiamos do território da política destrutiva para conseguir ver com clareza os temas estratégicos para o desenvolvimento do país e com tranquilidade para debatê-los tendo como horizonte o bem comum. Não podemos mais continuar apostando no ódio, na calúnia e na desconstrução de pessoas e propostas apenas pela disputa de poder que dividem o Brasil. A tese e os erros. Embora tenha aderido à candidatura de Aécio, Marina não abandonou o discurso da terceira via, da nova política, do fim da polarização PSDB-PT. Em seu pronunciamento, submete o raciocínio a um triplo salto carpado e transforma o Aécio Neves de 2014 no Lula de 2002, e faz do texto compromisso do Tucano a carta ao povo brasileiro do PSDB. A síntese de sua leitura é esta: a vitória do PT em 2002 representou a alternância no poder e o acréscimo do viés social à técnica, representada pelos tucanos. Quando os petistas fizeram a sua carta ao povo brasileiro, aderiram à racionalidade econômica, mas sem abandonar seu viés social. Agora, a alternância é Aécio, e sua carta compromisso significaria a adesão dos tucanos ao viés social, mas sem abandonar a racionalidade econômica. Um movimento espelhado. Para Marina, tudo indica, a história tem mesmo uma constante de teses e antíteses, que vão se desdobrando em sínteses, e, assim, todos avançamos. Assim seria se assim fosse, mas não é. O PT só teve de fazer a sua carta em 2002, porque o partido passou mais de 20 anos pregando o calote das dívidas interna e externa, hostilizando o livre mercado. Os agentes econômicos achavam que se tratava de gente equivocada, mas séria dentro do seu erro. E foi necessário que o petismo comprovasse que a segunda parte, ao menos, não era verdadeira. O PSDB nunca foi um partido hostil à agenda social e, portanto, não precisou nem precisa fazer carta nenhuma. O Bolsa Família é herança do governo FHC.
A política de valorização real do salário mínimo teve início no governo Tucano. O Plano Real significou a mais forte ferramenta, consistente, duradoura e sustentável, de inclusão dos pobres na economia. Faço esses reparos não para diminuir ou tisnar a adesão de Marina, mas para colocá-la nos seus justos termos. Quem inventou um PSDB hostil ao povo foi Lula, foi o PT. Era só conversa para vencer a eleição. Enquanto os que tiraram o país da bancarrota eram tratados aos pontapés, os salvadores da pátria estavam perpetrando aquelas sujeiras na Petrobras. Marina fez o que seu eleitorado já havia feito. Isso não diminui o peso da sua escolha. Mas é importante contar a história direito. Por Reinaldo Azevedo.